Hoje a gente vai falar sobre o livro de Números, né? O capítulo 16. Então a gente continua falando sobre a história ali, né? O momento histórico. Antes de eu começar a falar sobre esse capítulo, né? É um capítulo que vai lembrar bastante a gente sobre Miriam e Arão, né? Aquela revolta ali de Miriam, que Miriam acabou sendo castigada por Deus ali, né? E acabou recebendo uma doença contagiosa ali, né? Então agora também vai lembrar sobre esse momento pra gente, só que vai ser um pouquinho mais sério. A gente vai ver. Amém. Então agora a gente vai falar sobre o livro de Números, capítulo 16. Qual o momento histórico que a gente está, né? Então a gente lembra que esse povo estava no deserto, né? Então a gente está aqui, a gente lembra que ainda está na história ali, que esse povo estava ali no deserto, né? Então esse povo já sabia que não ia sair mais ali, né, do deserto, esse povo já ia continuar ali no deserto, não ia ter mais jeito. A gente lembra que na aula passada, então eles começaram a ter que conviver com o deserto. Houve um desânimo ali, né? Eles não vão mais para a terra prometida nenhum, essa geração que pecou, né? Então começou a ter um desânimo. A gente lembra que uma pessoa não havia guardado o sábado, né? E ele falou: esqueci os mandamentos de Deus, né? Não tinha mais importância para ele guardar, porque ele não ia receber mais. Então ele achava que não era mais importante. Então o que vai acontecer agora no capítulo 16? Moisés era muito importante, parece, para esse povo, né? Enquanto eles estavam indo rumo à terra prometida, Moisés era importante para eles, porque eles precisavam de Moisés para ir até a terra prometida, porque Moisés era quem falava com Deus. Então eles respeitavam Moisés, eles seguiam as ordens de Moisés, não havia problema nenhum, porque havia um propósito, né? Eles falavam: não, Moisés vai me guiar até a terra prometida. Mas o que acontece agora no livro de Números, capítulo 16? Moisés já não vai mais guiar agora esse povo. Esse povo sabe que vai morrer no deserto. Então, esse povo já não precisa mais de Moisés. Eles entendem: então Moisés não precisa mais mandar em mim. Ele mandava em mim, falava o que eu tinha que fazer quando eu tinha que ir para a terra prometida. Agora eu não vou mais para a terra nenhuma, não vou receber nada. Moisés não tem que mandar em mim. Então vai criar uma resistência ali daquele povo à autoridade de Moisés. Então Moisés foi levantado por Deus, Moisés tinha uma autoridade sobre aquele povo, e Moisés é o único ainda que continuava falando com Deus face a face, a gente lembra. Mas esse povo agora vai começar a rejeitar a autoridade de Moisés sobre eles. Então Moisés, por exemplo, vai querer reunir a congregação e eles vão falar: não vou, Moisés não manda em mim. É isso que vai acontecer, né? Principalmente uma tribo, né, e uma casa da tribo de Levi, né? A tribo dos Rubenitas, né, que vem de Ruben, né? A gente lembra que Ruben era o primogênito de Jacó, mas ele perdeu o direito à primogenitura, a gente lembra, quando estudou o livro de Gênesis ali. Ele perdeu quando ele se deitou com a mulher do pai, né, com a concubina do pai. Então ele perdeu o direito dele à primogenitura. E essa primogenitura tinha ido para quem? A gente viu isso no capítulo 49, se eu não me engano, de Gênesis. Foi para quem? Para José. Então, o que era o direito da primogenitura? Era porção em dobro, porção dobrada. Por isso que a tribo de José se divide em duas, porque José recebeu, Deus concedeu a José o direito de primogenitura. Realmente Deus reconheceu que Rubem perdeu esse direito e Deus deu para José. Por isso que a José tem duas tribos, né, que descendem de José, e as duas tribos vão ter terra. As duas tribos têm herança. Ou seja, a porção dobrada foi para José, não foi para Rubem. Então o direito de primogenitura foi dado ali para José, né? Então, o que vai acontecer agora? Moisés não é da tribo de José. Moisés nem está na tribo de José. Moisés é da tribo de Levi. Então, a confusão toda vai começar por um levita. A gente vai ver que a questão principal, o foco ali é que os levitas, uma pessoa específica ali dentre os levitas, vai ficar com o olho grande na função de Arão. Ele vai desejar ser o sumo sacerdote. Ele vai querer o lugar de Arão. Essa é a questão principal desse capítulo, né? Ele tá de olho ali, ele acha que ele merece mais aquela função, né, de sacerdote supremo, merece mais do que Arão. Então ele vai querer o lugar de Arão. E para conseguir isso, o que ele vai fazer? É Corá, né? Corá, ele vem dos coatitas, né? Então, para fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai criar um motim. A gente lembra, né, quando a gente estudou no capítulo 2, capítulo 1, 2 e 3, a gente estudou sobre a distribuição ali
das tribos em torno do tabernáculo, né? A gente lembra que aqui tem o tabernáculo no meio, em volta tem 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos, né? São 3 tribos em cada lado do tabernáculo. E antes, entre as 3 tribos e o tabernáculo, existe sempre uma casa de Levi, né? A gente lembra disso. Na entrada do tabernáculo, quem é que ficava? Qual casa de Levi ficava? A gente lembra que era Moisés e Arão, na entrada, né? Ali junto com o arraial de Judá. O que acontece? Embaixo ali, na região sul, a gente estudou isso já, né, no capítulo 1, 2 e 3, na região sul ali do tabernáculo, ficava quem? Ficava a casa dos coatitas, que é o pessoal da confusão desse capítulo. É importante, eu tô falando isso pra gente enxergar o problema ali. O problema é que eles estão dentro do mesmo arraial. E parece que vai haver um motim naquele arraial. Essa é a questão, por isso que eu tô explicando, né? Aqui, deixa eu ver se eu acho o meu desenho. Não tô achando meu desenho. Mas o que acontece, né? Aqui é o tabernáculo. Aqui tem 3 tribos, a gente lembra. Aqui tem uma tribo, é uma casa de Levi no meio, que era quem? Moisés e Arão, né? Aqui é o arraial de Judá, que a gente já estudou que são 3 tribos aqui, né? E aqui no meio, entre as 3 tribos e o tabernáculo, tem Moisés e Arão aqui, né? E a primeira tribo, qual que é? Judá. Por isso que é o arraial de Judá. Eles estão aqui, o pessoal do motim, o pessoal da bagunça, o pessoal da baderna, que vai vir agora no capítulo 16, está aqui embaixo. Quem é que vinha aqui? O arraial de Ruben. O que acontece? Aqui, entre o tabernáculo e o arraial de Ruben, estava quem? Os coatitas, que são os da confusão. Na verdade, a confusão vai começar pelos coatitas, e os coatitas vão incendiar os rubenitas. Eles vão começar a ir lá e falar na orelha dos rubenitas. Ah, é injusto você perder o seu direito de primogenitura. Ah, não era para Moisés ser autoridade, era para vocês serem autoridades. Vocês são a tribo que descende do filho mais velho. É isso que os coatitas vão ficar fazendo, né? Então, para a gente entender, porque senão a gente não vai conseguir compreender, né? Como que os coatitas vão começar a se unir com os rubenitas, né? E vão causar ali uma confusão no arraial. É porque eles estavam dentro do mesmo arraial. Então, eles vão se conectar, se juntar, né? Aquela coisa, né? Cuidado com quem você anda, né? E é isso que vai acontecer. Eles estavam dentro do mesmo arraial. Então, vai criar-se ali uma bagunça, uma confusão. E o pior de tudo é que são os coatitas que vão começar. Os coatitas é que vão começar com essa baderna e vão usar os rubenitas para alcançar os seus propósitos. Mas o interesse deles não era aquele. Mas eles precisam de força, de um exército maior, então eles vão usar os rubenitas, né? Nesse capítulo 16 é uma briga política. Vai ser uma briga por autoridade, os rubenitas vão reclamar a autoridade de Moisés, né? Dizer que Moisés não é primogênito e não merece ser autoridade sobre o povo. Quem devia ser eram os rubenitas, porque eles descendem do mais velho. E com relação aos coatitas, a confusão vai ser contra Arão. A questão dos coatitas é que eles vão pleitear que eles merecem ser o sumo sacerdote, não Arão, mas eles que mereciam ser, né? Então vai ser essa a confusão agora, tá? Eu mostrei esse contexto só pra gente visualizar como que foi que ocorreu esse motim, né? Porque a gente lembra que era separado aqui por arraial, né? Então ali, como eles eram do mesmo arraial, da mesma região, vai começar isso. Deve ter começado uma fofoquinha ali, né? Uma coisinha ali. Então eles começam a causar essa bagunça. A gente vai ver que isso vai virar generalizado, gente. Todo mundo vai concordar com eles. Todo mundo vai estar, realmente, eles vão começar a questionar a autoridade de Moisés. Eles vão começar a falar que Moisés está querendo se aproveitar, está querendo mandar neles. Como Moisés foi levantado para guiar eles até a terra prometida, e agora não existe mais terra prometida para aquele povo, eles não vão mais para a terra prometida nenhum, Moisés está querendo se aproveitar, mas agora Moisés já não está mais naquela função. Então é isso que eles vão reclamar ali, né? Só que a gente vai ver que é extraordinário, Deus vai vir e vai defender Moisés, mas Moisés vai pedir. Moisés vai pedir para Deus defender ele. É muito legal. Então diz assim, gente, agora começando o estudo, tá? No versículo 1, diz assim: Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi. Qual que é a função maior aqui de falar tanto filho, né?
é falar que Coate é da tribo de Levi. Esse era o intuito aqui de Moisés. Moisés escreveu esse livro, a gente lembra, né? Então, qual era o intuito dele de ficar falando filho, é filho, é filho, é filho? É só da gente fazer um link e entender que ele também é da tribo de Levi. Por quê? Porque Corá vai começar a reclamar que ele merece ser o sumo sacerdote e não Arão. Então, vai causar isso agora. Então, ele vai falar, eu também sou da tribo de Levi. Por que Arão tem que ser o sumo sacerdote? Por que eu não posso ser? Parece um pouquinho com o que Miriam falou, né? Ele vai falar, Deus não fala só com Arão, Deus também fala comigo. E a gente vai ver que extraordinário que Deus vai fazer. Então diz, né, que Corá já estava ali rebelde, querendo o lugar de Arão. Ele queria virar o sumo sacerdote ali do arraial, né? Eles esqueceram que, na verdade, Arão e Moisés não foram eles que pediram para Deus aquela função. Foi Deus que escolheu eles. Eles não falam, Deus, eu quero ser líder, né? Não, foi Deus que escolheu. Mas Corá esqueceu isso, né? Então, Corá quer ter poder, né? Essa é a questão, né? Às vezes, né, a pessoa tem uma certa posição, né, dentro da religião ali, ela tem um certo poder. É o que acontecia com o sumo sacerdote, né? A gente vai ver, né, quando a gente for estudar a história da Bíblia, né, a gente vai ver que teve um tempo histórico, né, realmente, que a igreja começou a governar, né? Então, a igreja que mandava, né? Então, a igreja mandava, o Estado não mandava em si, mas a igreja era o próprio Estado, né? Então, a igreja começou a mandar. E é essa questão aqui. O que Corá tá vendo? Corá não tá vendo, não tá querendo ser o sumo sacerdote por conta da honra de servir a Deus, né? Por conta de todo o trabalho. Ele tá querendo o quê? Poder. Corá tá interessado em poder. Ele fala, não, o Arão, ele tem poder sobre essa comunidade, porque ele é sumo sacerdote, ele é respeitado. E deveria ser assim, né? Arão devia pedir alguma coisa, as pessoas faziam para ele, tentavam ajudar, ele é o sumo sacerdote, né? É ele que entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos para fazer expiação. Então, ele queria o poder de Arão. Ele não queria o cargo, ele queria o poder que aquele cargo tinha, né? Era essa a questão de Corá. Então, o que Corá fez? Corá, descendente da tribo ali de Levi, né? Um coatita, né? Descendente de Coate, né? A gente lembra que os coatitas tinham uma função muito importante, né? Eles carregavam as coisas sagradas, né? Nas peregrinações, nas andanças ali, eles eram incumbidos de levar as coisas sagradas. A gente lembra que os gersonitas levavam as cobertas, né? A cobertura ali do tabernáculo, a cortina, os meraritas levavam as tábuas, né, tudo, e os coatitas tinham a parte mais importante, que era levar as coisas sagradas, mas isso não bastava para eles, né, eles queriam também o sacerdócio. Então, o que Corá vai fazer? Corá sozinho não vai conseguir nada, né? Porque Corá vai fazer o que sozinho? Nada. Então, Corá parece que reúne alguns coatitas ali, mas sozinha, a tribo de Coate reclamar algo vai parecer realmente uma inveja, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão conseguir convencer Datã e Abirão, né? Aqui diz Datã, Abirão e On, né? São 3 pessoas aqui. Ele consegue convencer essas 3 pessoas que são chefes de casas dentro da tribo de Ruben. Então, são 3 pessoas importantes da tribo de Ruben. Eles não pegam qualquer tribo. Corá vai focar na tribo que deveria ser o primogênito. Então, provavelmente, Corá vai falar, a gente vai ver pela resposta deles. Eles vão ser muito mal criados, gente. Um desaforo desse povo. Então, pela resposta deles, a gente vai ver claramente que o problema deles é que eles queriam direito de primogenitura. Então, eles queriam ter autoridade sobre o povo. Eles vão falar, não, Moisés não é o primogênito. Quem é primogênito é o Ruben, né? Moisés vem querer mandar na gente. Quem é Moisés, né? Então, eles vão nesse sentido. Então, Corá, para ganhar força na rebelião dele, conseguiu convencer ali os rubenitas, né? Conseguiu convencer os rubenitas ali para entrar numa rebelião contra Moisés e contra Arão, né? Os rubenitas entraram com uma rebelião contra Moisés, mas o foco dos coatitas, o foco de Corá não era Moisés.
Era Arão, ele criou o sumo sacerdócio. Então diz assim no versículo 2, né? A gente já entendeu aqui a questão, né? Os rubenitas se juntaram ali com Corá, com os coatitas, né? A gente vai ver que os coatitas também estavam ali no meio, né? Mas Corá foi incendiador. A gente vê que Corá é que estava interessado. Corá queria ser o sumo sacerdote. Então é Corá ali que começou tudo, né? Então no versículo 2, né? É importante a gente ver que aqui Corá convenceu 3 homens da tribo de Ruben, né? Foi Datã, Abirão e On. É importante a gente lembrar disso, porque a gente vai ver que algo vai acontecer com um desses homens. A gente vai entender mais pra frente, porque são 3, né? Então, aqui no versículo 2 continua. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Então aqui agora parece que o negócio já desandou geral, né? Começou o núcleo ali no sul, né, pelos coatitas, pelos rubenitas, aí parece que eles saíram pelos arraiais, porque aqui fala os homens dos filhos de Israel. Então, entrou outras tribos aqui no meio, entraram outras tribos no meio, eles acabaram convencendo outras tribos ali no meio, né? E começou um motim. E eles conseguiram convencer 250 pessoas a questionarem a autoridade que Deus deu a Moisés e a questionar o sacerdócio de Arão. Então eles conseguiram convencer, gente. A gente fica imaginando, né, no mesmo sentido, né, de Satanás, né? A gente lembra, né? O pai da rebelião é Satanás, né? E Satanás fez o quê, né? Satanás convenceu, gente, 1/3 dos anjos que conheciam a Deus, que andavam com Deus, que viviam com Deus, conheciam a Deus. Ele conseguiu convencer a seguir ele. Então, aqui, né, esses homens conseguiram convencer 250 homens ao mal, né? A não entender que a autoridade de Deus estava sobre Moisés, a questionarem a decisão de Deus. Eles estavam questionando a decisão de Deus. Fizeram como Miriam, né? Mas aqui foi um pouco mais grave, a gente vai ver. Então, aqui eles levantaram 250 homens de todas as tribos ali, né? De toda a casa de Israel, para ficar contra ali, para fazer o motim, né? Então, no versículo 3 diz: e eles todos se juntaram contra Moisés e contra Arão. Então, eles foram lá brigar contra Moisés e contra Arão. E eles foram falar assim para Moisés e para Arão: basta, já chega. Todos nós aqui somos santos. Não são só vocês dois que são santos, não. A gente também é santo. E Deus está no meio da gente. Deus não está só com vocês dois, não. E por que é que vocês estão querendo se achar superior a gente? É isso que eles vão falar. Provavelmente, né, o que devia acontecer, né? A gente lembra que aqui esse povo já não ia mais para a terra prometida nenhuma, né? Essa geração. Então, provavelmente, Moisés, a gente lembra, né? Moisés tinha alguma coisa para falar com o povo. Aí a gente lembra que os sacerdotes vinham avisar com a trombeta, né? Então, eles tinham que se reunir. Chegou uma hora que Moisés avisava que queria falar algo para eles que eles se reunissem, eles falavam: não vou, não quero. Moisés é quem para me mandar ir lá? Eu não vou, não quero, não vou para lugar nenhum. Era isso, eles não queriam obedecer a Moisés, né? Moisés tinha algo interessante para falar, algo de Deus para falar, mas eles não queriam ouvir. Eles falaram: não, eu não vou, Moisés não manda em mim, eu vou quando eu quiser, né? É nesse sentido. E Arão provavelmente também falava, gente. Arão devia falar também. Arão devia falar: não faça tal coisa, porque a lei de Deus não sei o quê, né? Porque ele era incumbido também de ensinar ao povo a lei de Deus, né? Os sacerdotes ali. Então Arão também devia pegar no pé do povo, né? Mas ele tinha autoridade para isso. Mas o povo se cansou. O povo falou: não, já chega, Moisés e Arão. Deus também fala com a gente também é santo. Deus também habita aqui no meio de nós. E por que vocês estão se achando melhores do que a gente, falando o que a gente tem que fazer, né? Porque vocês vêm dizer para onde eu tenho que ir, o horário que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Não, Deus também fala comigo, eu também sou santo, né? E eles começam a falar isso. Então, no versículo 4, quando Moisés ouviu isso, Moisés caiu o seu rosto, né? Ele ficou triste, ele ficou indignado com o que ele estava ouvindo. Então, no versículo 5 diz, né? E falou a Corá e a todo o seu grupo, né? A gente vê que Corá é o cabeça, né? Porque fala todo o grupo de Corá. A gente vai ver que sempre vai colocar Corá na frente. Corá foi o cabeça da rebelião aqui, gente.
Aí fala o Corá e os seus seguidores, né, nesse sentido. Então ele falou para Corá e para os seguidores de Corá. Corá devia ser o líder ali, né? Ele devia ficar falando, né? Então Moisés foi e falou: gente, olha que extraordinário. Moisés não vai ficar batendo boca. Moisés não vai ficar brigando para tentar provar que ele tem autoridade, que foi Deus que deu. Não, Moisés não vai fazer isso, né? A gente lembra que a Bíblia já havia falado, né, que Moisés era o homem mais manso que havia naquele tempo. Ele era um homem de paz, humilde, que não queria guerra, gente. Ele era tranquilo. Tanto que a gente lembra que Deus veio punir Miriam, Deus veio resolver o problema ali com Miriam e Arão, porque Deus sabia que Moisés não ia fazer nada. Moisés era tão tranquilo, tão sossegado, que se Moisés soubesse, Moisés não ia fazer nada. Então a gente lembra, Moisés não era um homem de briga. Então, o que Moisés vai fazer agora? Moisés não vai brigar. Moisés não vai sair no tapa, né? Vamos com a Tita brigar, quem morrer, né? Perdeu. Não, ele não vai fazer isso. Ele diz assim, Moisés: olha, amanhã, de manhã, Deus vai dizer quem é dele e quem não é. Deus vai responder quem é santo e quem não é. Olha que extraordinário. Moisés confia que Deus vai defender ele, gente. Né? Aqui Moisés está sendo questionado, né? Moisés não pediu para estar nesse cargo. Moisés nunca pediu. A gente lembra que quando Deus chamou Moisés falou: chama outro Deus. Eu não sei fazer isso não. Eu tô aqui quieto, cuidando das minhas ovelhas. Me deixa aqui quietinho em Midian, né? E Moisés tinha falado isso, né? Que Deus fica até irado ali com Moisés. Moisés não queria essa responsabilidade, né? E inclusive Moisés até falava, a gente lembra também que a gente já viu, né? Moisés falou: Deus, o que foi que eu fiz pro Senhor? Eu pari esse povo e não tô sabendo, eu sou mãe desse povo, para ter que aguentar esse povo nas minhas costas, né? Moisés não queria, mas Corá fala como se Moisés quisesse. Moisés queria essa autoridade, né? Moisés queria esse problema para a cabeça dele. Então Moisés não vai se atrever a ficar batendo boca com Corá. Não, mas Deus me chamou. Você lembra que eu fiz tal coisa? Você lembra que Deus me usou para tal coisa? Não, gente, Moisés não bate boca. Moisés não vai bater boca. Às vezes a gente tem esse costume, né? A pessoa vem questionar o nosso chamado, né? O que Deus fez em nós, e a gente começa a bater boca. Não, mas eu tenho prova. Olha, eu fiz tal coisa. Deus me mostrou tal visão. Deus fez tal coisa. Gente, Moisés tinha uma lista para falar aqui, né? De coisas que ele foi usado, né? Quanta coisa que Deus já usou ele, né? Mas não, ele não faz isso. Ele não bate boca. Ele fala: tá bom. Você acha que você, né? Pode ser usado por Deus, que você tem mais autoridade que eu, que Deus quer que você seja, né, a autoridade desse povo. Então tá bom, Deus conhece quem é dele, Deus sabe quem são os seus. Então vamos deixar que amanhã ele fale, né? Eu não vou falar no lugar de Deus, né? Mas o próprio Deus vai dizer se eu sou o chamado ou se você que é o chamado Corá. Vamos esperar então Deus responder. Ele diz isso, né? Então no versículo 6, Moisés fala: faça o seguinte. Todos vocês aí que estão querendo ser autoridade, né? Você está afim de concorrer para a autoridade desse povo? Pega o seu incensário. A gente lembra, né? Eu falei sobre isso quando a gente estudou sobre o incensário. Quando a gente falou sobre a morte de Nadab e Abiú, né? Eu até falei sobre isso também. Eles tinham, né? Era normal. Tinha um incensário, né? Que eles andavam assim pela casa, né? Para perfumar a casa. Cada um tinha um incensário seu, né? E aqui Moisés está falando isso. Traga os seus incensários. Todo mundo tinha incensário, né? Então, traz os seus incensários, vocês que querem ser autoridade. Você que se acha bom o suficiente para ser uma autoridade, traz o seu incensário. E Deus vai escolher qual de vocês que merece ser a autoridade aqui. Né? Deus vai falar quem é santo. Tragam o seu incensário. E a gente vai ver que foi um monte de gente lá com incensário. Tudo sem noção, achando que tinha autoridade, que merecia, né? Ó, que coisa... o extraordinário é você ter certeza que você não merece, né? Quando você acha que você merece aquilo que Deus está dando, alguma coisa errada tem. Porque a questão é você saber que você não merece, né? E Moisés sabia isso. Moisés sabia que ele não merecia, né? Porque Moisés desde o início falava, né? Senhor, quem sou eu para libertar o seu povo? Quem sou eu para tentar convencer esse povo? Quem sou eu? Ele só falava isso. Ou seja, ele reconhecia que ele não merecia aquilo. Mas esses homens estão achando que eles merecem. E a gente vai ver o que vai acontecer com esses homens. Então, Moisés fala: ó, vem todo mundo então amanhã de manhã com o seu incensário, né? Todo mundo que acha que pode ser autoridade aqui. Você acha que é justo que você seja autoridade, não eu mais? Então vem com seu incensário aqui, né?
Então, no versículo 7, né, Moisés fala, ó, traz o seu incensário amanhã de manhã, né, vem cada um que acha que é mais santo do que eu, né, que Deus deveria ter escolhido a você e não a mim, que Deus escolheu errado, Deus não sabe quem é dele mais, né, Deus escolheu errado, Deus não sabe mais quem serve ele e quem não serve, então venham vocês, coloca fogo nesse incensário de vocês, né, deita incenso também e vem. Vem aqui, né? Vem aqui na presença de Deus. E aqui ele diz: e será que o homem a quem Deus escolher, esse sim é santo? Não digam vocês que vocês são santos, né? Porque eles haviam falado isso, né? Eu sou santo também, Moisés. Você acha que só você e Arão são santos? A gente também é santo. Então, Moisés está falando, então tá bom, vem, e Deus vai dizer quem é santo. Eu não vou falar se vocês são santos ou não. Quem vai dizer é Deus. Então, aqui Moisés parece que já está de saco cheio no finalzinho, né? Moisés parece que está irado, né? Está injuriado. E Moisés fala, já basta, filhos de Levi, né? Já chega, né? Que absurdo, que palhaçada é essa? Então, no versículo 8, ele continua, né? Ele vai para Corá e diz... Ouçam agora, filhos de Levi, né? Querendo falar realmente para Corá, porque a gente lembra que ali haviam outros revoltosos, né? Haviam outras tribos ali. Mas ele chega para Corá, porque Corá era o cabeça. Então ele chega para Corá, e Corá era de qual tribo? Levi. Era um coatita, né? Então ele vai falar o que no versículo 9? Já não basta para você a responsabilidade que Deus te deu? Não bastou para vocês o cargo que Deus deu a vocês, o que ele confiou em deixar as coisas sagradas dele na mão de vocês? Vocês querem ter mais do que Deus propôs que vocês tivessem? O que Deus deu de presente para vocês não é o bastante? Vocês acham pouco? E Moisés vai falar isso então, agora no versículo 9. Moisés diz, olha, tribo de Levi, né? Ele fala, já basta, né? Então ele chega para Corá e fala, ó, Levi, tribo de Levi, acaso é para vocês, né? Coisa de somenos, né? Coisa pequena para vocês, que Deus tenha dado a vocês, né? De se chegarem perto das coisas santas dele. Por acaso foi pouco isso? Ele separou essa tribo inteira para servir a ele. E para vocês é pouco isso que ele fez? Vocês querem ter mais autoridade? Não basta vocês servirem a Deus? Então aqui, né, ele continua. Acaso é para vós outros coisa de somenos, né, coisa pequena, que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar assim, né? Deus separou vocês para chegar perto dele, e para vocês isso é pouco, né? Vocês querem mais do que isso? A fim de vocês cumprirem o serviço na casa dele, na casa de Deus, e vocês estarem perante a congregação para ensinar a congregação, para vocês passarem para a congregação sobre o Deus que vocês servem. Vocês acham isso pouco? Não foi o bastante? Então aqui no versículo 10, né, continua. E te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, né? Não bastava tudo isso, né, que Deus já deu para vocês. Aí então vem Corá e os que estão com ele, o grupinho que está com ele, e consegue convencer vocês, levitas. Então parece que aqui, né, mais gente foi convencida ali da tribo de Levi, né? Parece que Corá acabou arrastando mais. Qual é o problema de uma rebelião, né? Gente, às vezes você fica ouvindo a verdade, né? Às vezes a gente para e fica ouvindo tanta indignação de alguém que a gente começa a se indignar também com o que a gente está ouvindo, né? A gente não para pensar que às vezes, né, não tem fundamento aquilo, mas a gente começa a... É contagiante, né? A rebelião é contagiante, e é o que acontece aqui. Então Moisés fala sobre isso. Gente, então vocês se deixam levar por Corá. Não basta tudo que Deus já deu a vocês, vocês se deixam levar pelo que Corá está dizendo, né? Peraí só um instante. Voltou. Então aqui ele fala, não basta o que Deus já deu a vocês, né? Deus deu a vocês a incumbência, né, de cuidar da casa dele, das coisas dele, as coisas sagradas dele. Vocês querem também o sacerdócio? Vocês querem também, né, o sumo sacerdócio e a descendência que seja de vocês? Vocês acham que não foi justo Deus ter escolhido Arão? Vocês acham que vocês são mais santos do que Arão e mereciam ser o sumo sacerdote no lugar de Arão, né? Arão merece menos. Vocês estão começando a questionar a santidade de Arão. Vocês estão começando a questionar, né, a relação de Arão com Deus.
Não bastava isso? Então no versículo 11 fala, pelo que tu e todo o teu grupo juntos, vocês na verdade, gente, vocês não estão contra mim, contra Arão, vocês não estão entendendo. Moisés sempre fazia isso, né? Sempre falava isso. Esse povo era um povo que não conseguia entender isso, né? Esse povo brigava muito com Moisés, brigava muito com Arão, reclamava que estava com fome, reclamava que preferia morrer no deserto, reclamava que queria voltar para o Egito. E Moisés sempre falava, cuidado, vocês não estão reclamando comigo, vocês não estão reclamando com Arão, vocês estão reclamando com Deus. Não fui eu quem decidi estar aqui, não fui eu quem trouxe vocês, né? Vocês estão reclamando de Deus. E aqui mais uma vez ele fala, cuidado, porque vocês todos, na verdade, não estão se rebelando contra mim e Arão. Vocês estão se rebelando contra Deus, porque não fui eu quem me pus como autoridade sobre vocês. Não foi Arão que se colocou como sumo sacerdote aqui. Entre vocês, foi Deus. Então vocês estão questionando uma decisão de Deus, vocês estão dizendo que quem Deus decidiu não é bom o suficiente, que Deus escolheu errado. Então aqui ele fala, quem sou eu e quem é Arão para que vocês murmurem contra nós? Então no versículo 12, né, aqui foi aquele caso que eu falei, no início a gente viu um nome a mais, né, a gente lembra que era Corá. Corá foi lá e incentivou 3 da tribo de Levi, né, a gente lembra, era Datã, Abirão e On, né, e eu falei para prestar atenção nesse nome, porque a gente vai ver que On vai passar tranquilo, não vai acontecer nada com On, né? Então, o que acontece? A gente vai ver agora, parece que On mudou de ideia. Parece que On mudou de ideia e obedeceu a Moisés e se arrependeu. Então, ele parou a rebelião On, né? Cessou ali. Mas a gente vai ver que Datã e Abirão continuaram na rebelião. A gente vai ver agora a ousadia desses dois. A gente vê mais ainda a ousadia deles quando Deus fala, gente. Eles são muito petulantes. Quando Deus fala, eles têm a ousadia de enfrentar até o próprio Deus. Eles são muito petulantes, esses dois. A rebeldia faz você perder a noção das coisas, né? Então, no versículo 12, Moisés manda chamar Datã e Abirão, né? A gente lembra, aqui Moisés já falou com Corá. Moisés já deu recado para Corá e já deu recado para a tribo de Levi. Não deu certo, a gente vai ver mais pra frente que eles continuam lá revoltosos. Então o que Moisés vai fazer? Moisés vai tentar chamar os Rubenitas. Quem é que estava causando terror nos Rubenitas? Datã e Abirão, né? Eles eram os chefes ali que estavam causando terror lá, tentando fazer um motim nos Rubenitas. Então ele vai chamar esses dois. Na verdade ele chama Datã, Abirão e On, né? Provavelmente ele deve ter chamado os 3, mas a gente vai ver que On foi. Mas os 2 outros não foram. Datã e Abirão não vão. Então Moisés vai lá e chama eles para quê? Para tentar apaziguar, para fazer eles terem consciência de que tá errado aquilo que eles estão fazendo, né? Só que o que Datã e Abirão vai responder para Moisés? Datã e Abirão respondem, não vou. Gente, era muita petulância, né? Moisés vai lá, manda um mensageiro, né? Provavelmente mandou um mensageiro, e lá no arraial de Ruben, né? Para chamar Datã e Abirão, né? E Abirão fala pro mensageiro, não vou para lugar nenhum, Moisés não manda em mim, né? Ele vai e faz isso, os dois, olha a rebeldia desse povo. Aí no versículo 13, né, continua, aí eles vão e falam, por acaso é pouco, olha gente, que absurdo, que gente sem sabedoria, olha o que eles vão falar. Eles falam assim, por acaso foi pouca coisa Moisés ter feito a gente subir de uma terra que mana leite e mel. Gente, olha que absurdo. Eles estão usando o mesmo termo da promessa deles para falar da terra que eles saíram da escravidão. Aqui eles estão falando do Egito. Eles estão falando que Moisés fez eles saírem de uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde eles eram escravos, eram obrigados a matar seus filhos, eram açoitados, não tinham descanso nenhum, era uma terra que mana leite e mel. E olha o que eles falam um tom de ironia isso. Porque não foi Moisés que prometeu levar eles até uma terra que mana leite e mel. Então a reclamação deles aqui não está sendo contra Moisés realmente, está sendo contra quem falou que ia levar eles, né? E eles estão reclamando. E eles ainda vêm em tom de ironia que bom mesmo era onde eles estavam. Pra que você tirou a gente de lá, Moisés, se era bom lá? Lá era uma terra boa. Falou que ia levar a gente para uma terra boa e tirou, foi eu de uma terra boa. Lá no Egito era muito bom. Olha que absurdo desse povo, falta de sabedoria, né? Então eles vão e falam, para fazer a gente morrer nesse deserto. Aquele já sabia que ia morrer mesmo no deserto, porque Deus já tinha falado, né? Esse povo ia morrer no deserto. Então ele fala isso. Ele põe a culpa em Moisés. A culpa não foi dele. A culpa não foi dessa geração reclamona, né? Porque a gente lembra,
Eles perderam a promessa deles pela incredulidade deles, porque eles não creram. Eles preferiram acreditar nos 10 espiões mentirosos que falaram errado da terra, mentiram sobre a terra e tentaram desanimar o povo, do que acreditar no próprio Deus, né? No que Deus havia prometido àquele povo. E agora não. A gente vê isso, né? Na verdade, desde o tempo ali do Jardim do Éden, né? Aquele costume de colocar a culpa no outro, né? Quando você perde algo, você perdeu a sua promessa, você perdeu algo que é seu, é mais fácil culpar o outro, né? E é o que eles estão fazendo aqui. Na verdade, a culpa era deles. Esse povo que vai morrer no deserto porque pela incredulidade deles, porque eles não creram que era possível entrar na terra da promessa. Tanto que dessa geração, Josué e Caleb vão ficar vivos. Então a questão foi a culpa deles, né? Mas nessa hora é mais fácil colocar a culpa no outro, e é o que eles fazem aqui, eles colocam a culpa em Moisés. Ah, Moisés, pra que foi que você me tirou lá do Egito? Uma terra tão boa, né? Que eles eram escravos, mas era uma terra tão boa, você me tirou de lá para morrer aqui nesse deserto, né? Ele só vai morrer no deserto por culpa dele próprio, né? Não é por culpa de Moisés. Então aqui ele diz: não bastasse isso que você já fez com a gente, de tirar a gente do Egito, que era uma terra que mana leite e mel, fazer a gente morrer no deserto, né? Como se Moisés fosse culpado deles morrerem no deserto. Aí eles ainda falam: e além disso, você ainda quer se fazer um príncipe sobre nós? Quer reinar sobre nós, Moisés? Quer ficar mandando na gente, Moisés? Não bastava isso que você fez? O quanto você prejudicou nossa vida, Moisés? Olha que absurdo. Moisés ali tentando ajudar esse povo, agora Moisés virou vilão para esse povo, né? A rebeldia faz você enxergar tudo errado. Tapa seus olhos, você não enxerga nada, né? E é isso. Então, no versículo 14, né? Eles agora falam: e você também, Moisés, não levou a gente para terra nenhuma que mana leite e mel. Cadê a terra que você falou que ia levar a gente? Você não levou. E você também não deu campo nenhum pra gente. Você falou que ia dar um campo pra gente, não deu, né? Na verdade, não foi ele que falou, foi Deus, né? Mas a gente lembra, né? Que eles falam que foi Moisés que tirou eles do Egito. Eles ficavam falando que era Moisés, né? Eles não entendiam, esse povo não entendia que era Deus, né? Então aqui, você não falou que ia dar uma vinha, herança? Cadê? Não tô vendo nada disso, né? Agora, você não deu nada disso pra gente. Você tirou a gente lá do Egito, uma terra tão boa que a gente vivia tão bem, né? Olha só, eles conseguem distorcer até o passado deles, né? Achando que aquele passado era bom, né? Foi o que eu já disse várias vezes, né? A mente humana, ela é perigosa, e a nossa memória também, né? A nossa memória é muito seletiva, né? Quando a gente está num futuro, num presente ruim, a gente tem a tendência de achar que o passado era bom. E a gente lembra de fragmentos que eram bons, né? Eu dei até o exemplo do casamento, né? Às vezes você tá ali com seu marido, tá tendo uma crise no seu casamento, você começa a lembrar com saudade do seu ex. Você fala: ah, mas ele era tão bom. E não era bom. Se ele fosse bom, você estava casada com ele. Ele não era bom, né? Mas a nossa memória, né, é seletiva. Ela vai buscar só fragmentos do que era bom, pra gente achar que o passado era muito melhor e a gente saiu de uma coisa boa para ir para uma coisa pior hoje, mas não é assim. E é o que acontece com esse povo. Eles achavam que o passado deles, escravos, era muito melhor do que aquele, ainda que eles morram naquele deserto, né? Ainda que eles vão morrer nesse deserto, vão morrer livres, né? Não vão morrer escravos sendo açoitados, vão morrer livres naquele deserto. Mas não era o suficiente para eles. Então eles dizem: não bastasse tudo isso que você fez, Moisés, com a gente, tirar a gente lá do Egito, uma terra boa, que mana leite e mel, né? Que eles eram escravos, né? Sem noção. E ter trazido a gente para o deserto para morrer nesse deserto, ter enganado a gente, prometendo uma terra que você não vai dar para a gente, né? Não bastasse isso, você ainda tá achando que a gente é cego, Moisés? Aqui diz, né? Pensa que lançarás pós aos olhos destes homens, né? Tá querendo dizer, você pensa que você vai enganar esses homens? Você pensa que eles são cegos? Você pensa que eles não estão vendo o que você tá querendo? Você pensa que eles não estão vendo que você, na verdade, está querendo se aproveitar e se fazer rei sobre nós? Na verdade, é isso que você está querendo, Moisés. Você está querendo se aproveitar e virar um rei. Você está querendo ter poder sobre nós, né? É isso que eles falam. Então, pois agora que eu não subo, não te obedeço. Não vou para lugar nenhum, né? É isso que eles falam. E aqui não fala de On, né? A gente lembra. Fala dos dois rebeldes dos Rubenitas, da tribo dos Rubenitas, e não fala de On. On provavelmente foi, porque a gente vai ver que com On não vai acontecer nada. Então, On deve ter ido, deve ter obedecido a Moisés e deve ter entendido, né? Mas esses dois não. Então, no versículo 15, né, diz: então Moisés irou-se muito e disse a Deus: não atentes para a sua oferta, nenhum
nenhum só jumento eu levei deles, e a nenhum deles fiz mal, né? O que Moisés está falando aqui? Senhor, não aceita oferta nenhuma deles. Não aceito oferta nenhuma deles, Deus. O Senhor sabe com que coração eu estou aqui. O Senhor sabe porque eu estou diante desse povo. O Senhor sabe porque eu tenho tomado por autoridade e falado algumas coisas à frente desse povo. O Senhor sabe que eu não tenho agido por maldade, né? Aqui o que Moisés está falando é para Deus defender ele. É isso que Moisés está fazendo. Moisés está falando, Senhor, o Senhor sabe que eu não tô querendo ter poder sobre ninguém. O Senhor sabe que eu não tô querendo me levantar para mandar em ninguém, né? O Senhor sabe com que coração eu estou aqui, né? Isso lembra muito hoje, né? Vou falar algo aqui, né? Que pode causar estranheza, né? Ou sei lá. Mas eu vou falar, amém. Infelizmente, hoje a gente vê isso, né? Algumas pessoas usam de poder, né? De status religioso, de poder, para conseguir funcionários gratuitos. Na verdade, o que a pessoa quer é ter poder. Na verdade, o que a pessoa quer é mandar. Então, eles criam centros ali, né? Abrem lugares, não com o intuito, né, de servir a Deus, mas com o intuito de ter poder. Com o intuito de ter empregados gratuitos, de chegar e mandar, me traz água, vai não sei o que, ficar mandando nas pessoas, com esse intuito, ao invés de ajudar, né, de cuidar das ovelhas, na verdade eles querem mandar. Então, infelizmente, é isso que lembra aqui, né, é isso que está acontecendo aqui. Moisés está dizendo, Senhor, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que comigo não é assim. Então me defenda. É isso que Moisés está querendo dizer, né? Como que Moisés vai chegar para esse povo e vai dizer que o coração dele não é assim, né? Ele pode falar o que for, mas qual é a melhor defesa que Moisés pode ter aqui para dizer que realmente ele é puro diante de Deus e não está querendo se aproveitar do cargo dele, né, que Deus deu? É o próprio Deus defendendo ele. E é o que Moisés está fazendo aqui. Deus me defenda. Deus, vem aqui e mostra que eu sou um escolhido teu e que eu não estou te desagradando, que eu não estou abusando do cargo que o Senhor me deu. Vem provar. Vem me libertar disso, porque eles estão armando aqui contra mim, né? Mas vem mostrar que eu sou inocente. Então, no versículo 16, né, Moisés vai lá para Corá e fala: você e todo o teu grupo, Corá, né? O Corá, o rebelde ali, o cabeça, né? Para você e os seus seguidores, Corá. Se coloquem vocês todos perante Deus. Tu e eles e Arão e amanhã, né? Você, Corá, vai ficar lá, os seus seguidores e Arão. Se coloquem todos lá diante de Deus amanhã, né? E aqui diz no versículo 17: e peguem cada um de vocês o incensário, coloquem incenso no incensário de vocês e tragam cada um o seu, né? Vocês que se acham mais justos para serem o sumo sacerdote do que Arão, né? Então ali deveria ser toda a tribo de Levi ali, né? Alguns da tribo de Levi, né? Mas Corá era o cabeça, Corá é o que se achava mais ali no direito de ser o sumo sacerdote pelo jeito, né? Mas foram outros, a gente que vai ver que foram outros também querendo tomar o lugar de Arão. Então aqui ele fala, ó, pega o incensário de vocês, põe incenso neles e venham na presença de Deus, né? Então aqui diz, cada um o seu, né? Tragam cada um o seu perante Deus, 250 incensários. Gente, eram 250 pessoas achando que deviam ser o sumo sacerdote. Olha só que absurdo. 250 pessoas se achando mais merecedores daquilo do que Arão, né? E diz, também tu e Arão, cada qual o seu, né? Também Corá, né? Então 251 com Corá, os revoltosos, e mais Arão. Aí no versículo 18, né? Aqui eram as pessoas que se julgavam o quê? Merecedores do sumo sacerdócio, né? Então eles queriam ser sumos sacerdotes. Esses 251. Aí no versículo 18 diz, tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles colocaram fogo. Sobre eles deitaram incenso. Então colocaram-se diante da porta da tenda da congregação, com Moisés e com Arão. Então Moisés também foi, Arão foi, todo mundo ali, né? Arão também com o incensário dele. Então no versículo 19 diz, Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Corá estava certo que ele era santo demais, gente. Ele foi levar testemunhas, Corá. Olha só o absurdo da pessoa, né? A pessoa perde a noção de tudo. Corá foi juntar a congregação para ser testemunha, porque ele achou que ia ser glorioso dali. Ele falou, não, Deus vai me declarar santo. Ele foi juntar um monte de testemunha para ver que ele era santo. Ele se achava muito santo, não é possível. Então ele juntou testemunhas, ele juntou um monte de gente da congregação na porta da tenda para ver aquilo que ia acontecer, ele achava que ia dar certo. Então, a glória de Deus vem, né?
e encheu ali a congregação, né? Encheu o tabernáculo e apareceu para toda a congregação. Corá queria testemunhas, agora ele vai ter testemunhas. Aí no versículo 20, então Deus, né, disse para Moisés e para Arão: Moisés e Arão, se afastem desse povo, porque eu vou matar todo mundo agora. Eu cansei, eu vou matar todo esse povo. Gente, Deus estava muito irado, era com o povo inteiro. Deus manda Moisés e Arão ficarem de cantinho que quer matar todo mundo. Olha só, e todo mundo ali se achava santo, né? E olha a separação que Deus faz, né? Os dois que não falavam que eram santos, que não eram merecedores, né? Na verdade, quem escolheu os dois foi Deus, não foram eles. E Deus separa os dois e fala: eu vou matar todo mundo, todos aqueles que se julgavam santos, né? Então, no versículo 22 diz que Moisés e Arão prostraram o rosto e disseram para Deus: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso pelo pecado de um só homem o Senhor vai matar toda esta congregação? Então aqui, o que acontece? A gente lembra. Corá, ele juntou um monte de testemunha ali, não foi? Ele começou a juntar um monte de testemunha porque ele tinha certeza que Deus ia escolher ele, ia escolher outra pessoa como santo. E essas testemunhas iam morrer também, porque Deus também ficou indignado dessas testemunhas terem ido lá presenciar. Essas testemunhas não estavam entre os revoltosos. A gente lembra que os revoltosos aqui eram 250 e pouco lá com incenso questionando a autoridade. Mas essas testemunhas foram lá para ver. E Deus queria matar até essas testemunhas, Deus queria matar todo mundo. Então agora Moisés, né, faz uma intercessão aqui que lembra muito a intercessão de Abraão, que Abraão fez lá para Sodoma e Gomorra, a gente lembra, né? Que Abraão fala: Senhor, se tiver ali 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade inteira, sendo que tem ali 50 justos, o Senhor não vai poupar uma cidade, né? A gente lembra, né? Ele chegou no 10 ali, né? Abraão chega no 10, por causa de 10, se tiver 10 justos ali, o Senhor não vai poupar a cidade por causa de 10 justos. Moisés vem nesse sentido. Moisés fala: Senhor, o Senhor vai castigar o inocente junto com o culpado. Aquelas pessoas não são as revoltosas, elas estão lá como testemunha, foram chamadas como testemunha, estão aqui para fofocar, estão aqui por curiosidade, né? Mas elas não estavam entre os revoltosos e o Senhor vai matá-las também, né? Então é assim que Moisés fala. Moisés, a gente lembra, né? A Bíblia nos ensina isso, né? Toda intercessão, ela tem que ser feita não pela subjetividade, né? Mas a gente tem que fazer a intercessão pelo caráter de Deus, pela palavra de Deus, né? Pelos atributos de Deus, não pelo atributo por quem a gente está intercedendo, né? Foi o que Abraão fez, Moisés já fez e Moisés faz de novo. Então Moisés aqui não está alegando que aquele povo merece ser livre, né? Aquele povo que tá ali xeretando, né? Não devia estar ali como testemunha de uma rebelião, deviam estar na casa deles, né? Então ele não usa isso como argumento. Qual que é o argumento da intercessão, né? É o caráter de Deus, é o atributo de Deus, é a palavra de Deus, né? Mas, Senhor, o Senhor é justo. E a sua justiça te permitiria matar um inocente junto com o culpado? Então, é nesse sentido que vai a intercessão de Moisés, né? Como sempre vem vindo, né? Seguindo o caráter de Deus, atributos de Deus, né? A palavra de Deus, né? Essa é uma intercessão. Então, aqui, né? No versículo 23, Deus, então, responde: tá bom, Moisés. Deus faz o que Moisés está falando. Eu não vou matar esses curiosos, não vou matar essas testemunhas, mas eu vou matar os rebeldes. Então Deus diz isso. Então olha só que Deus fala, fala agora para toda a congregação que eles saiam de perto das tendas de Corá, de Datã e de Abirão. Porque eu vou matar esses três. E tudo que tiver perto deles, tudo que for família dele, tudo eu vou matar, né? Então Deus fala para esses curiosos se afastarem, né? Então agora a curiosidade acaba, senão você vai morrer junto. Então manda se afastarem. Então no versículo 25 diz, né? Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão. E após ele foram os anciãos de Israel. Então Moisés foi ali, né, com os anciãos e foi avisar ali para todo o povo se afastar dessas tendas. Gente, olha o abuso, a cara de pau de Datã e Abirão. Então disse, né, no versículo 26, e disse para a congregação. Moisés, devia estar todo mundo ali xeretando, os fofoqueiros, né? Quase os fofoqueiros morrem juntos, né? Olha o perigo, né? Então Moisés vai e fala, se não fosse a intercessão de Moisés, aqueles fofoqueiros teriam morrido junto. Então aqui no versículo 26, né,
Moisés fala, né, para toda a congregação: olha, se desviem, fiquem longe. Eu peço da tenda destes homens perversos e não toquem em nada que é deles. Porque se vocês tocarem, vocês vão ser arrebatados pelos pecados deles. Vocês vão ser contaminados pelo pecado deles. Se afastem deles e de tudo que é deles. Aí no versículo 27 diz: então eles começaram a se afastar das tendas de Corá, das tendas de Datã, das tendas de Abirão, né? Eles começaram a se afastar de tudo. E diz: e Datã e Abirão, olha a cara de pau desses dois. Esses dois deviam estar numa petulância contra Moisés extraordinária realmente, gente. A gente imagina pelo que eles vão fazer agora. Aí diz que Datã e Abirão, eles saíram, gente. Eles saíram e ficaram de pé na porta da tenda deles. E com as mulheres deles, os filhos dele e as crianças dele. Gente, eles fizeram isso no sinal de ironia, no sinal de petulância. Eles saíram e ficaram olhando assim pra cara do Moisés. Tá, cadê? O que vai acontecer com a gente? Sabe, nesse sentido? Olha a petulância desse povo, desses dois, né? E eles saíram, ficaram na porta da tenda olhando de uma forma de petulância, né? Olhando para Moisés ali, saíram ele e a família deles e ficaram ali, os filhos, as crianças, tudo, e ficaram ali na tenda olhando. Atrevidamente, né? Que absurdo. Então, Moisés, olhando para eles, né, disse: vocês vão conhecer que Deus me enviou e enviou a mim para realizar todas essas obras e que isso tudo não vem de mim mesmo. Hoje vocês vão conhecer isso. Se por acaso, ele começa a falar ali para a congregação, gente. E os dois lá, imagina, o Datã e Abirão ali com o braço cruzado olhando para Moisés com cara de deboche, né? Devia estar nesse sentido. Então Moisés vem e fala: hoje vocês vão conhecer que Deus me escolheu. E que todas as obras que têm acontecido não são obras minhas, mas são obras de Deus. E vocês vão saber disso. Como? Se por acaso estes homens, imaginem Moisés apontando lá para eles, né? Apontando para Datã, a família de Datã, Abirão e a família de Abirão, né? E Moisés falando: se esses homens aqui, né, que eu tô apontando, né, morrerem, e se eles forem, né, se esses homens morrerem, como todos os homens morrem, né? Ou se eles forem visitados por qualquer castigo, como se dá a qualquer outro homem, então vocês vão ter certeza que eu não sou um enviado de Deus. Que Deus não me chamou, que Deus não me escolheu e que eu tô errado aqui. Eu não era para estar nesse cargo que eu tô. No versículo 30 continua: mas se Deus criar alguma coisa extraordinária que vocês nunca viram antes, algo incrível acontecer, e a terra abrir a boca dela e tragar esses homens ainda vivos para a sepultura, então sim, vocês vão ver que eu sou um enviado de Deus e que esses homens desprezaram a Deus. Então no versículo 31 diz: e antes de Moisés falar, a terra se abriu. Gente, até me arrepia. Antes de Moisés terminar de falar, a terra se abriu. E aqueles homens foram levados ainda vivos lá para baixo, gente. Olha que coisa, né? Para o centro, para uma sepultura ali. A terra engoliu eles e fechou. E eles ficaram lá dentro, vivos, né? Foram consumidos vivos. Então aqui diz que antes que ele terminasse de falar essas palavras, a terra se abriu. E aqueles homens foram sugados. Então no versículo 32 diz: então a terra abriu a sua boca e tragou aqueles homens, as casas deles, e todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os bens, tudo que era deles. A gente vai ver mais pra frente que os filhos de Corá não vão morrer. Tá? Então os filhos de Corá não estavam de acordo com isso, com essa rebeldia do pai deles, né? A gente vai inclusive ver mais pra frente que existem salmos dos filhos de Corá, salmos muito bonitos dos filhos de Corá, então eles não estavam no meio disso, né? Mas todos esses revoltosos vão morrer. Então no versículo 33 continua, né? Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos para o abismo. A terra cobriu eles. Gente, que situação. Imagina o povo vendo aquilo, né? A terra abriu um buraco, engoliu e depois fechou. Aí nisso diz, né? Eles morreram ali no meio da congregação. Então o povo de Israel começou a fugir gritando, com medo deles também serem engolidos, né? Então eles começaram a gritar, correndo e dizendo: para que a gente não morra também, corre, corre, senão a terra vai abrir e comer a gente também, né? Imagina esse povo todo correndo. Agora estão com medo, né? Na hora da fofoca foram lá assistir, né? Aí no versículo 35 continua:
Procedente do Senhor saiu fogo, né? Deixa eu ver se eu cortei alguma parte do versículo 34. Não suceda que também traga a gente à terra. Então diz aqui no versículo 35. Enquanto isso, gente, a gente lembra que aqui o que aconteceu? Foi o povo de Datã, de Abirão, né? E aqui, né, a gente lembra que o povo estava nas suas tendas. Mas o que acontece? A gente lembra que tinha os 250 lá na frente do tabernáculo com incenso, né? Os 250 sem noção, né? Eles estavam lá ainda, né? Porque o que foi comido lá, o que a terra engoliu, foram as tendas. Então eles estavam nas tendas, né? Então eles estavam aqui nas casas deles, né? Distribuídos aqui nas casas dele, a terra abriu e engoliu eles aqui, né? Eles eram rubenitas, então eles estavam aqui. E esses do incenso estavam aqui. Imagina, eles estavam aqui com os incensos, esperando Deus escolher eles, né, como mais santos. Então diz que de repente saiu um fogo de Deus e consumiu aqueles 250 homens que ofereciam incenso e eles morreram. Então, no versículo 36, Deus disse para Moisés, né, diga para Eleazar, filho de Arão, né, o sacerdote, né, Arão não vai chegar perto, né, lógico, né, porque aqui esses homens estavam mortos, né? E ele vai ter que pegar agora o incenso, o incensário que estava com esses homens, né? E eles não podiam ter contato com o morto, né? Então, provavelmente por isso, eu já falo com você, Tuti, amém. Você levantou a mão, eu já falo. Então, Deus manda que Eleazar, né? Arão era o sumo sacerdote, ele não podia, em hipótese nenhuma, a gente lembra, chegar perto de um cadáver, né? A gente lembra que nem pela mãe, nem pelo pai dele, ele não podia chegar perto de um cadáver, né? Então, Eleazar era o filho, né? O sacerdote, filho de Arão. Então, ele é que vai ser incumbido disso. Então, Deus diz, né? Aqueles homens morreram, imagina, os 250 sem noção lá na porta do tabernáculo, falando, Deus, me declara santo, né? Olha que sem noção. E esses homens morrem, né? Deus manda fogo ali, mata eles. E o incensário fica ali, né? Incensário de bronze, a gente vai ver, deles fica ali. E Deus vai mandar agora Eleazar ir buscar esses incensários, porque esse incensário se tornou santo, porque eles foram acesos para Deus, né? Ali foram usados para Deus, né? Em busca de santidade. Então aqui diz, né? Toma os incensários do meio do incêndio que Deus causou e matou todo mundo ali, né? E espalhe o fogo para longe, né? Porque eles são santos, né? Esses incensários. E diz por que eles são santos. No versículo 38 fala: quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar. Porquanto os trouxeram perante Deus, pelo que santos são, e serão por sinal os filhos de Israel. Os incensários são santos, mas eles não, eles morreram. Então aqui no versículo 39 diz, né? Aí eles vão pegar aquele incensário, vão ter que trabalhar e vão colocar no altar ali, né? No altar do holocausto, a gente lembra, né? Esse altar aqui que fica aqui fora, né? Então aqui diz, versículo 39, Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, né, que tinham trazido aqueles que foram queimados, né, e converteu ele em lâminas ali para a cobertura do altar, para colocar ali no altar de fora. E ficou como uma memória para todos os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não seja da descendência de Arão se atreva a acender incenso para Deus. Gente, olha que absurdo. Aí aqui diz, para que nenhum deles seja como Corá, ou como seguidores de Corá, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Então, para que eles nunca mais ousem, né, achar que eles são santos o suficiente ao acender, para acender o incenso para mim. Que eles entendam que eles não podem, né? A gente lembra que a Bíblia, né, quando a gente falou sobre o incenso, né, a gente falou que a Bíblia, o Novo Testamento, compara, né, o incenso a orações. São as orações dos santos sobem a Deus como incensos, né? Porque são um aroma agradável a Deus, né? E as orações dos santos são um aroma agradável a Deus, né? É aquilo, a oração de um justo vale muito em seus efeitos, né? E é comparada a um incenso. E aqui é isso que Deus está falando. Os sacerdotes, né, os sumos sacerdotes, os sacerdotes,
eles foram consagrados a isso, eles foram ungidos a isso, né? Os levitas não, a consagração dele foi diferente, mas não foi no nível de santidade dos sacerdotes, né? Por isso que eles não podiam nem chegar perto da coisa santa, né? A gente lembra, nenhum levita que não fosse filho de Arão não podia chegar perto das coisas santas, não podia ir lá e oferecer um sacrifício. Só quem podia chegar perto dos altares, do candelabro, de tudo ali, era somente a descendência de Arão. E agora Deus diz isso, para que ninguém mais se atreva, né, a achar que pode fazer, né, o que Arão e a descendência dele foram escolhidos, consagrados e ungidos a fazer. Então, no versículo 41 continua. Mas nos dias... Esse povo não aprendia, gente. Olha que absurdo. Ainda vão se rebelar no dia seguinte. Aconteceu isso, eu ficaria quieta. Já viu a terra abrir um buraco, engolir gente? Eu ficaria na miúda. No dia seguinte vão se rebelar. Era sem noção esse povo. Então, no versículo 41 diz que no dia seguinte, eles acordaram dispostos ali e começaram a reclamar com Moisés. Então, eles começaram a reclamar ali e começaram a falar contra Moisés e contra Arão e começaram a falar que Moisés e Arão é que tinham matado aquele povo. Gente, que povo sem noção. Eles começaram a pôr a culpa em Moisés e Arão. Então, no versículo 42, né, diz que o povo começou a se ajuntar contra Moisés e Arão. E virando-se para a tenda da congregação. Gente, esse povo queria matar Moisés e Arão. Eles começaram a se juntar contra Moisés e Arão, colocando a culpa daqueles que foram engolidos, né, pela terra, querendo colocar a culpa em Moisés e Arão. Então, esse povo começou a ir para cima de Moisés e Arão. Eles queriam matar Moisés e Arão. Então, de repente, Deus aparece. A glória de Deus aparece. Gente do céu. Então diz no versículo 43. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. E eles entraram, gente. Eles entraram ali para fugir desse povo. Imagina a situação. Não foi fácil não, viu? Para Moisés e Arão. Aí no versículo 44 diz, né? Então Deus falou para Moisés e disse: se levantem do meio dessa congregação, que eu vou matar todo mundo. Eu vou matar todo esse povo agora mesmo. Então os dois se prostraram com o rosto no chão, né? Então no versículo 43, né? Moisés e Arão, né? Moisés, aqui a gente vai ver, Moisés não se atreve nem a falar mais nada para Deus. Não havia nem mais o que interceder. Porque qual foi a última intercessão de Moisés? A última intercessão de Moisés foi: Senhor, se tiver um inocente aqui, o Senhor vai matar o inocente junto com o ímpio? E Deus ouviu e não matou. Só que agora parece que não tem nenhum inocente ali. Parece que está todo mundo realmente errado. Então Moisés nem se atreve a interceder mais nada, porque está todo mundo errado. Então olha aqui, qual a saída agora, gente? Então aqui diz que Moisés vai e fala para Arão: Arão, pega o seu incensário. Porque Deus disse, né, que somente Arão poderia acender um incensário para Deus, né? E o incensário para Deus seria um aroma agradável que Deus sentiria e ele se aplacaria, a ira dele se aplacaria e se acalmaria. E qual é a ideia de Moisés? É essa. A gente lembra que tem toda a conexão com a oração do justo, né? Não é qualquer oração, é a oração do justo. Tem o mesmo efeito desse incenso aqui, né? Que subia como um aroma agradável a Deus e aplacava a ira de Deus. E Moisés só tem essa ideia. Não tem mais o que fazer. Esse povo não merecia mais nada. Então Moisés fala: Arão, pega teu incensário e corre. Corre lá no meio do povo, que esse povo tá morrendo. Gente, a gente vai ver que um monte de gente já tinha morrido. Deus mandou uma praga que o povo morreu ali em instantes. Então aqui Moisés fala: ó, pega seu incensário, põe fogo no teu incensário, deita incenso sobre ele e corre lá no meio da congregação e começa a passar o seu incenso entre o povo lá pecador, para que a sua oração aplaque a ira de Deus sobre aquele povo. E é o que vai acontecer, gente. É o que a gente estuda, né? A gente já viu isso no Ensino Reflexão. A gente já viu isso no livro de Tiago. A oração de um justo tem tanto efeito, ao ponto de você, ao orar por um pecador, né? A sua oração, né, a oração de um justo, tem o efeito de fazer com que o pecado daquela pessoa seja perdoado. É nesse sentido que vai acontecer aqui. Então Arão vai entrar no meio daquele povo ali, o povo morrendo, caindo ali morto. Arão entra ali com o incensário dele, né? E aquele cheiro sobe a Deus do incenso e aquilo se torna agradável a Deus e vai cessar
vai parar aquela praga, mas muita gente já vai ter morrido, a gente vai ver. Então diz isso, né? Olha, pega o seu incenso, Arão, coloca fogo, pega o seu incensário, coloca fogo, coloca incenso nele e corre no meio da congregação. Imagina Arão, gente, o desespero de Arão, né? Arão deve ter jogado, foi tudo correndo lá e saiu correndo lá no meio. Gente, ele chegou lá no meio dos mortos, já tinha um monte de gente caída, morta, a gente vai ver. E alguns vivos já pra morrer e ele correndo assim pelo meio da congregação para tentar aplacar a ira de Deus, gente. Aí aqui diz, né? E Moisés fala, e corre lá para o meio da congregação, para que você faça expiação para esse povo. Ou seja, para que você interceda para esse povo e o pecado desse povo seja perdoado. Como? Por meio daquele incenso que vai chegar a Deus, né? Então Deus vai conseguir aplacar a ira dele que ele está mandando sobre aquele povo, quando sobre aquele povo ele sentir um cheiro agradável. Nesse sentido, né? Traduzindo para uma linguagem mais simples de se entender, seria assim, né? Imaginar assim, uma coisa mais didática. Ali tá aquele povo naquela região e Deus tá lançando a sua ira ali, né? Arão começa a correr ali, né? Com o incenso e aquele cheiro começa a subir, começa a se tornar agradável e Deus vai se acalmando nesse sentido. Então aqui Moisés fala isso, corre e faz expiação por esse povo, né? Para que o pecado desse povo seja perdoado e Deus aplaque sua ira. Então aqui diz, porque grande indignação saiu diante de Deus e a praga já começou. Gente, parece que não demorou tanto tempo assim, porque assim, aqui Moisés fala quando a praga já tinha começado, né? Então parece que foi muito rápido, a gente vai ver que muita gente morreu e foi num intervalo muito pequeno de tempo e muita gente morreu. Então diz aqui, tomou o Arão, né? Arão foi, pegou lá o incensário, o incenso, o fogo, né? O fogo do altar, não era um fogo estranho, né? Ele pegou um fogo lá do altar. A gente lembra que somente Arão podia chegar perto daquele. Arão e a descendência dele, que eram sacerdotes, podiam chegar perto daquele altar de sacrifício e pegar o fogo ali de Deus. Ele pega o fogo de Deus ali no incenso para subir aquele aroma agradável a Deus. Então ele corre, diz aqui, né? Tomou lá, como Moisés havia falado, e correu no meio da congregação. E eis que a praga já tinha começado entre o povo. E ele começou, né, a lançar um incenso ali sobre o povo e fazer expiação pelo povo. E pôs-se em pé entre os mortos e os vivos. Então ele ficava correndo lá entre quem estava morto, ficava correndo tentando salvar as pessoas, gente. Papel de um sumo sacerdote, né? Papel de um sumo sacerdote. Porque a gente lembra que o sumo sacerdote é uma indicação clara de Cristo, né? Cristo é o nosso sumo sacerdote e hoje nós somos sacerdotes, né? Os filhos de Arão eram sacerdotes, né? E Arão é o sumo sacerdote. Hoje nós somos sacerdotes e Cristo é o nosso sumo sacerdote. E olha o papel que ele estava fazendo aqui, um papel típico, né, de um sumo sacerdote. Então ele correu e ali ele conseguiu fazer cessar a ira de Deus com aquele incenso, né? Então morreram naquela praga, gente. Só naquela praga rápida, parece que foi uma coisa rápida, né? Porque Moisés percebeu e falou, corre lá, Arão. Morreram 14.700 pessoas. Foi muito rápido. Deus ia matar todo mundo realmente no momento. Porque Deus havia falado isso, né? Deus havia falado, se separa dessa congregação que eu vou matar todo mundo em um momento. E é essa a impressão que dá, realmente. Todo mundo ia morrer ali muito rápido. Porque parece que não demorou horas, assim. Parece que foi rápido. E morreram 14.700. Fora os que tinham morrido no dia anterior, né? Que a gente lembra que o buraco abriu ali e tudo. Fora os que tinham morrido no dia anterior. Gente, que povo, né? Esse povo era difícil. Aí no versículo 50, então, diz, né? Voltou Arão a Moisés, né? Depois disso, que a ira de Deus ali se aplacou. Tava tudo certo. Então Arão voltou lá para Moisés, para a porta da tenda da congregação. Gente, olha que absurdo. E olha que coisa feia. Esse povo questionou toda a autoridade de Moisés e de Arão. Quem depois, né, correu atrás ali intercedendo por aquele povo foram Moisés e Arão. No dia seguinte, esse povo se rebela, culpando Moisés e Arão pela morte daquele povo. E só não foi mais gente morta aqui, né, por causa da expiação que Arão fez. Olha que povo ingrato, né, povo sem noção, né, era demais. Então hoje a gente termina aqui a aula, tá bom?